Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Queremos Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor tem cooperado conosco, Pai, tem suprido em glória todas as nossas necessidades e em Ti tem nos ajudado a vencer, a saltar muralhas. Muito obrigado, Senhor, por esses 85 anos de existência dessa casa de oração neste lugar. Muitas foram as lutas, mas todas foram vitórias em Cristo Jesus. Te louvamos por tudo que aconteceu desde ontem, hoje pela manhã, e esse culto, mais uma vez, entregamos no Teu altar, que a Tua presença seja real em nosso meio, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 148. Salmos 148. Salmo 148. Toda a criação deve louvar ao Senhor. Salmo 148 diz assim a palavra do nosso Deus: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas pusentes, louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, ventos tempestuosos, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gatos, répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Visitantes, membros de outras igrejas ou amigos que estão conosco, há alguns dessa noite? Levante sua mão, por favor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. O que vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Convido o sexteto a estar cantando.
oração, agradecendo ao Senhor o suprimento em dar desta obra, pedindo ao Senhor em favor do restante do culto, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos assim, meu Pai, te agradecer, Pai, pelo dia em paz que nós passamos, pelos livramentos, por nós estarmos com saúde. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, Pai. Quantas pessoas que desejam estar aqui e não podem estar, e nós estamos aqui para louvar, te adorar e glorificar o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer também, Senhor, pelos 85 anos dessa igreja aqui, Pai, proclamando o teu evangelho nessa cidade, Pai. Meu Deus, abençoe tudo que virá acontecer aqui, Pai. Tudo que virá acontecer seja para a tua glória, para a tua honra, Senhor. E que também os visitantes possam ouvir a tua palavra, que a semente possa ser plantada em cada coração, Pai. Que eles possam aqui ouvir, Senhor, e render aos teus pés, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa. Abençoe cada um, Pai. Meu Deus, abençoe, Pai, tudo que for feito aqui. Nós queremos só te agradecer, Pai, por tudo. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Enquanto o coral se prepara, vou convidar a Nanda para nós estarmos cantando louvor. Ao Senhor.
irmã Andréia, nos leve a Deus em oração. Logo após o coral está com a oportunidade. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por este momento, por este culto especial, em homenagem aos 85 anos da tua igreja. Seja assim recebendo tudo que será feito aqui, tudo que já foi feito, para a honra e glorificação de teu nome. Seja assim com coral, irá se apresentar, abençoando ainda a palavra e meditação que será dada nesta noite. Senhor, fala aos nossos corações, esteja assim falando, Pai, aos nossos ouvidos, ao nosso
da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda confusão e traz luz da escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua
ministro cantar, vamos ler 150, salmo conhecido da igreja, o salmista exortando assim mais uma vez toda a criatura a louvar ao Senhor. Salmo 150, logo após o conjunto misto, estará com a oportunidade. Salmo 150, amém? Procurando ainda, ninguém deu amém. Amém. Achou? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Conjunto misto.
vamos cantar ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, pois a palavra de Deus diz: todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Te adorarei,
misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, comigo já foi dado na cruz. Na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago, por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao que me foi dado, está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, comigo já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, comigo já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, comigo já foi dado na cruz. Vamos encerrar essa parte cantando mais um louvor. O inimigo tenta de todas as formas se desviar dos caminhos do Senhor. Impedir que você se achegue até Deus. Mas com a tentação vem para o escape. O inimigo tenta laços em laços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, comigo o braço forte do Senhor.
Amém. Meus amados, está conosco hoje o pastor Gevaldo, sua esposa, a irmã Vanusa, Stephanie e Asaf ou Azaf? Azaf, está aí. Já está, nós estamos já nos alimentando e ele também, fica para trás, né? Já está tomando leitinho ali. Então que Deus abençoe, né? Aos demais visitantes, está aqui o secretário de Educação, sua esposa, né? Neinho ali, Neinho. Deus abençoe, Deus dê, Ruth, chegar depois aí, se chegou mais alguém antes da apresentação de visitantes. De qualquer forma, que Deus abençoe também grandemente a vida de vocês, uma alegria para nós tê-los aqui nesta noite. Amados, ontem o pastor Joanes, da Quintas do Morumbi, congregação da Bíblia Tapetinho, esteve aqui, trazendo assim de maneira livre a palavra do Senhor, e de igual modo também o pastor Gevaldo, né, deixamos assim um tema livre, para que Deus pudesse falar o coração dele e, consequentemente, através dele, falar o nosso coração. Então, o pastor está ali em PIB de Bandeira, Colônia. Estivemos ali 2 vezes já, né? Nos recebeu tão bem que tinha até vergonha. Mas nós possamos abraçá-los no final do culto, em que eles sintam assim, alegria, prazer e desejo de voltarem mais vezes para estar conosco, né? Como pastor, ainda em 2013, como pastor, desde 2013, mas já vem trabalhando na congregação. Já era congregação, já era igreja, ainda era congregação. Já era igreja, desde 2008. Mas como pastor, a partir de 2013, né? Desde 2013 eles estão lá e estão conosco nesta noite. Que Deus use grandemente, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Amém? Nós pessoal, está contemplado. Santos amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Vocês não sabem o que o pastor falou no meu ouvido. Fica até meia-noite aí, irmão. Vocês gostaram disso? Fica até meia-noite aí. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Né? Louvado seja o nosso Deus por esse momento. Eu gosto muito de papel. Gosto muito de ler. Tem umas pessoas que se adaptam ao notebook, mas eu gosto muito de pegar o livro, e riscar o livro. A minha Bíblia é toda riscada, né? Meus amados irmãos, é um privilégio muito grande de estar com esta igreja aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, da sua família, pela confiança do convite desta igreja na pessoa do pastor Fábio. Louvo a Deus por esse privilégio maravilhoso, pelos 85 anos desta igreja. Né, estou aqui acompanhado, como já foi dito, da minha esposa que está ali, né, aquela jovem ali de azul, não é? E a minha filha que está ali, uma das caçulas, né, o meu neto. Nós temos eu tenho mais 4 filhas, né? 4 filhas, 4 com essa, e todas casadas, né? A nossa filha caçula tem 22 anos, tem 2 no Rio Grande do Sul, né? E esse é o nosso neto caçula. Né? Então nós louvamos a Deus porque nós estamos vivendo agora aquela sensação do ninho vazio. Os filhos cresceram todos, fizeram faculdades, se casaram, foram embora, e só essa mora lá na cidade que nós
moramos, que é município de Colônia, ligadinho ali em Itororó. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus ele tem propósito em nossas vidas. Amém? Amém. Nós damos graças a Deus por isso. Esse é o propósito, é o tema que nós queremos trazer para esta igreja nesta noite, falar em cima dessa questão de que Deus ele tem propósito em nossas vidas. E quando eu vi ali o anúncio do cartaz de aniversário da igreja, 85 anos, no Salmo 126, verso 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu gostaria que toda a igreja repetisse no mesma voz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e quero orar juntamente com a igreja. Amém? Amém. Santo Deus, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és um Deus fiel, um Deus santo, um Deus que em santo amor cria, governa, sustenta todas as coisas, Pai. Um Deus que tem nos amado, cuidado, guardado, protegido as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque tu nos trouxe até aqui. Trouxe cada coração, cada vida, cada família aqui representada nesta noite. Nós te louvamos, ó Pai amado, pela vida desta igreja, por seus 85 anos, pois grandes coisas o Senhor tem feito a este lugar, grandes coisas o Senhor tem feito a esta igreja, e por isso nós estamos alegres. Amém. Te louvamos pela vida do teu servo, o anjo dessa igreja, o pastor Fábio, a sua família, Pai, que tu possa continuar derramando o teu bálsamo, a tua unção, a tua graça, a tua Shekinah, sobre a vida do teu servo, o seu ministério, os seus planos e projetos. Da mesma forma, nós oramos por cada visitante, por cada coração, por cada família aqui representada, por cada autoridade aqui nesta noite, Senhor, que tu possa estar abençoando de maneira sobrenatural. Obrigado, Deus amado, por tudo quanto nós já vivemos aqui nesta noite, por mais uma noite que nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus amado, pelos louvores, pela leitura da tua palavra. Nós oramos agora que o teu Espírito continue falando aos nossos corações e que use a minha boca para dar aquilo que tu tem a cada um de nós nesta noite. Amém. Oramos e agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos ficar sustentados aqui nesse Salmo de 126, o verso 3, que diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, e eu acredito que Deus fez isso com esse povo nesta época, porque Deus tinha propósito. Eu acredito profundamente que Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito para com a sua casa e para com a sua família. Meus amados irmãos, quando o pastor Fábio mencionou aí que nós estamos ali na Bíblia de Bandeira desde 2008, na verdade nós começamos a congregar em 2000 por aí, de 98 a 2000. Eu nunca imaginei na minha vida ser um cristão, muito menos um pastor, não é? O que acontece? Mas quando Deus tem propósito, tem propósito. E eu quero dar um pouquinho aqui, se me permitem, do testemunho da minha vida para vocês. Eu, recém-nascido, eu fui acometido de uma enfermidade, e aí o médico me atendeu lá em Itororó e disse aos meus pais: olha, pode levar e pode enterrar, que aí não tem mais jeito, vamos para o caixão. E Deus usou uma adepta de Nossa Senhora, Santa Luzia, e ela disse: olha, o remédio dele é leite de cabra, dê ele para beber e dê ele para tomar banho. Mas ele tem que fazer uma promessa: se ele não pagar a promessa até os 7 anos, ele morre. Que é ir para lá com a cabeça rapada e com um cordão de Santo Antônio na cintura. Obrigado. Se não for com esse cordão com 7 anos na cintura para Lapa, ele vai morrer. E Deus me abençoou que eu passei dos 10 anos e eu estou aqui. Amém. Amém? E aí a gente foi crescendo, muitas coisas aconteceram comigo e eu nunca imaginei. Mas eu trabalhei numa rádio por 10 anos, mas antes disso, em 24 de março de 1991, eu tinha tantos planos, tantos projetos. Eu tinha, parece que era 18 anos, estava chegando aos 19. E eu falei: rapaz, eu quero ser um advogado. O meu sonho é ser um advogado. Eu vou estudar muito, vou ser um advogado, vou comprar uma casa arrumada para mim, né? Eu vou comprar um belo carro, vou comprar uma moto, uma bicicleta, eu vou fazer academia para eu ficar bem malhado igual o pastor Fábio de Gatiba, né? Eu pensei nisso. Naquela época eu era jovem, apesar que eu sou jovem ainda, você olha para mim, você vê que eu sou jovem, né? Então, resultado, um certo dia, no dia 21 de março de 1991, eu vou passando na Alameda e está uma mulher magrinha, rapaz, do cabelo enrolado e tal. Eu olhei assim para ela, estava com um amigo meu, e o amigo falou assim: rapaz, ela é magrinha, é uma menina, bora encostar. Eu falei: moço,
Ele falou assim, eu vou encostar na Magrinha. Eu falei, não, a Magrinha sou eu. Fica com a outra lá. E eu encostei na Magrinha, rapaz, daí para cá. Me lembro como hoje, ela estava com uma blusinha curtinha de verde, um shortinho verde, um sapatinho preto. E eu que tinha tantos planos na minha vida. E Deus me deu essa Magrinha. Tem um amigo meu que mora em Portugal, me encontrou há poucos tempos, perguntou, e aí, Jefferson, com quem você está agora? Eu falei, rapaz, eu estou com a mesma ainda. Com aquela Magrinha, cara. Eu falei, não, agora a coisa melhorou. Uma adiantada boa, rapaz. A coisa melhorou bastante. Então, meus amados irmãos, eu tinha planos para ser um advogado, para ter tantas coisas. Mas Deus me deu a sua graça. Deus me deu uma esposa. Deus me deu filhas, um filho. Deus me deu netos. E todos estão criados, casados, e nós estamos aqui juntos até hoje, há 36 anos. Amém. Deus trocou o meu projeto pelo projeto dele. Deus trocou os meus planos pelos planos dele. Deus trocou os meus ideais pelos ideais dele. E eu louvo a Deus. Depois eu comecei a trabalhar numa rádio, na Rádio Itapuí. Na época, tinha até muita gente daqui, se não me fala a memória, na época, que me ouvia. Eu fiz um programa chamado Relax Total. Era um programa de músicas românticas, trabalhei 10 anos. E aí, quando eu estava na rádio, todos os dias que eu saía meia-noite, tinha um verso numa parede que dizia assim: lembra-te do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 11, não falo a memória. Eu ficava balanceando aquele verso na minha mente. Até que minha esposa foi convidada para ir numa igreja, a gente foi convidado para ir na Bíblia de Bandeira. Num dia só, recebi 3 convites. Eu falei, o que eu vou fazer na igreja? Se eu gosto tanto de forró e de chiclete com banana. Eu gostava demais, né? Forró e chiclete com banana. E um dia que eu fui na igreja, a primeira vez, lá na Bíblia de Bandeira, eu fiquei escondido atrás da porta para não ser visto por ninguém. E tem muito crente até hoje que tem vergonha de ser crente. Eu louvo a Deus porque Deus me chamou isso. Eu tinha muitos planos, mas Deus me deu uma família. Deus me deu filhos, né? Deus me deu netos. Deus me entregou um ministério para a glória do Senhor. Amém. Então, quando foi em 2008, o pastor Ivaldo estava deixando o ministério, a gente já era membro da igreja ali há mais de 5 anos. E aí eu assumi a igreja e fui fazer o seminário. Fui fazer o curso de teologia, foi quase 5 anos, quando terminou em 2013, nós fomos submetidos ao concílio, depois à consagração, e aí eu assumi a igreja desde dezembro de 2013, nós estamos lá até hoje para a glória de Deus. Nós começamos uma igreja ali, nos cultos, às vezes tinha 3 irmãos, 4, e hoje Deus fez com que chegasse mais. Tem muito por fazer ainda, porque Deus tem propósito para aquela igreja, assim como Deus tem propósito para esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus. A última vez que a gente esteve aqui, pastor, foi na associação, se não me fala a memória. Eu cheguei aqui e falei, rapaz, graças ao bom Deus, a igreja mudou a cara. A igreja mudou o visual. E você foi pedra fundamental que Deus usou para esse propósito. Você crê nisso? Você foi uma ferramenta que Deus usou para auxiliar o pastor Fábio e a família nesse propósito. E aqui, meus amados irmãos, no texto de Salmo 123, o verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós estamos alegres. Se você olhar para trás, você vai lembrar de grandes desafios que você enfrentou. Se você olhar para trás, você vai lembrar de situações que você passou, que você talvez tenha procurado um amigo, tenha procurado pessoas que você poderia confiar bastante, mas no último instante Deus não deixou você na mão. Esse povo aqui, meus amados irmãos, desse texto que agora está muito alegre, é um povo que no tempo deles, há 70 anos atrás, se tornou um povo rebelde, um povo que foi analisado bastante. Um camarada chamado Jeremias, o profeta chorão, no capítulo 25 e 26, narra que Jeremias profetizou que o povo de Jerusalém iriam para o cativeiro, iriam passar 70 anos por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, porque não davam atenção à palavra de Deus. Tem um verso, no capítulo 25, verso 3, diz que Jeremias levantava nas madrugadas, clamando aquele povo para se convertesse, para que se convertesse, para que dessem atenção a Deus, para que se voltasse para Deus.
Mas aquele povo, assim como nos tempos de Noé, não deu atenção, e a pregação de Jeremias, como a pregação de Noé, se perdeu no meio de tantas e tantas coisas, tantos e tantos sonhos, tantos projetos. Da mesma forma como foi Jó. O dilúvio veio e consumiu o povo no tempo de Noé. Sodoma e Gomorra foram consumidas por causa da idolatria e da distância de Deus. E nesse tempo aqui, esse povo foi advertido e não deu atenção a Deus, e foram levados para o cativeiro. Mas Deus, ele tem propósito. Então, o propósito desse salmo, meus amados irmãos, é nos incentivar, porque esse salmo é um salmo de peregrinação, um salmo de degraus, que ele tem como propósito incentivar a sua fé, alimentar a sua esperança e acreditar que com Deus na frente, no final, tudo dá certo. Quando você alinha os seus propósitos, quando você alinha os seus pensamentos, quando você soma a sua fé com os propósitos de Deus, no final tudo dá certo. A palavra de Deus em 1 João capítulo 5, verso 14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E lá o Provérbios capítulo 16, verso 1 diz que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então esse salmo, ele fala do ontem, do hoje e do amanhã desse povo. Esse povo, ele não tinha mais esperança. Esse povo, ele não tinha mais alegria. Esse povo, ele não tinha mais satisfação. Eles não acreditavam mais que poderiam alcançar a libertação. Mas quando um rei chamado Ciro editou algo e deu a eles a libertação, quando eles voltaram para Jerusalém, eles não acreditaram no que estava acontecendo. Então o Salmo diz no verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus amados irmãos, a gente vê que quando a pessoa batalha, quando a pessoa tem propósito, ela é necessário abrir mão de uma coisa para se alcançar outra. Qualquer propósito que você tenha na vida, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele profissional, financeiro, você vai ter que matar uma coisa para dar vida à outra. O cara que é solteiro, ele quer se casar, ele vai ter que deixar para trás as coisas solteiro. E ele tem uma vida agora como homem casado, homem família, homem que tem uma responsabilidade. A mesma coisa a moça. Quando a pessoa quer estudar e fazer faculdade, ela vai ter que abrir mão de muito tempo com os amigos, com as festas, enfim, para se trancar no quarto, para estudar, para ter uma nota boa, para ter bons resultados. E depois que se forma, dependendo da formação, ele não pode parar. Tem que continuar exercendo o melhor na sua vida. E na vida espiritual nós temos um péssimo hábito de acreditar que as coisas acontecem naturalmente, mas não é assim, meus irmãos. Na vida espiritual nós temos também que pagar um preço. E em se tratando da igreja, a igreja de hoje ela precisa pagar o preço da multiplicação. Porque a suprema missão da igreja é gerar vidas. A suprema missão da igreja é pregar o Evangelho. E eu não sei se você se lembra ou se você usa ou já ouviu muita gente falar: estou na correria. Na correria. E a correria nos rouba muita coisa. A correria nos rouba tanto que a gente não imagina. Eu fui orar com um rapaz essa semana numa oficina. Ele está entrando numa crise emocional. Ele senta comigo e ele começa a chorar. Eu falei: meu querido, você está ficando doente. Você tem que colocar um ponto no i em algumas coisas. Ele está desesperado porque a mãe dele foi acometida de câncer. Ele sente a mãe dele desvaindo cada dia, né? E não é uma situação fácil. A gente tem acompanhado algumas pessoas com câncer, com crise de ansiedade, depressão. Não é uma situação fácil. Então, a gente, por causa da correria, a gente muitas vezes rouba o melhor que a gente poderia dar para a nossa esposa. Por causa da correria, a gente rouba o melhor que a gente poderia dar para os nossos filhos, para o nosso esposo. Por causa da correria, muitas vezes nós não cuidamos nem de nós mesmos.
principalmente os homens, que aqui estão, eu não sei se todos são assim, mas a maioria dos homens dificilmente cuidam de si, só procuram um médico, cuidar de si quando estão doentes. Mas nós precisamos entender que na nossa vida espiritual nós precisamos investir tempo. Quando você vai orar, você não precisa de dinheiro, você precisa de tempo. Para você ler a palavra de Deus, você precisa de tempo. Para você aprender, você precisa de tempo. Para você visitar alguém que está enfermo ou levar a palavra, você precisa de quê? Tempo. Para criar intimidade com Deus, você precisa de tempo. Para ter mais proximidade com o seu filho, você pode dar a ele a melhor roupa, o melhor calçado, a melhor escola, os melhores presentes do mundo, mas se você não tiver tempo com ele, um dia vai ser tudo em vão, porque o que você poderia viver com ele, ele passou a viver com outras pessoas lá fora. Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua família, Deus tem propósito na igreja que você faz parte, no lugar que Ele te chamou. Lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, fala-se sobre a seara e os ceifeiros. E Jesus deixa lições maravilhosas para a sua igreja. Não é à toa que essa igreja chegou aqui com 85 anos, mas eu acredito que essa igreja ainda tem muito por fazer nessa comunidade. Eu acredito que essa igreja tem muito trabalho o que fazer aqui ainda. Porque, meus amados irmãos, o trabalho só para quando ele realmente recebe o chamado final. Então a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, que Jesus ele percorria, Jesus ele ensinava, Jesus pregava e Jesus curava pessoas. Então eu e você temos uma missão. As pessoas que estão aqui hoje visitando é porque alguém ou enviou ou foi até ela levar um convite. Alguém mobilizou para isso. Alguém fez isso. As pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra, ou que estão sedentas dela, é necessário que alguém, porque eu digo sempre lá na igreja, meus amados irmãos, quando você vem para a igreja, você está recebendo, você está se preenchendo. Quando você lê a Bíblia, você está recebendo. Quando você ora, você está recebendo. Quando você vem para frente louvar, você está recebendo. Quando você dedica tempo aqui ensaiando, você está recebendo. Quando nós pregamos aqui, nós estamos transmitindo, você está recebendo, se preenchendo. Mas o trabalho da igreja é da porta para fora. É daí para fora que tem muitas pessoas precisando da sua visita. Tem muitas pessoas precisando do seu apoio. Tem muitas pessoas precisando do seu cuidado. E Deus tem planos na vida de muitas pessoas e quer você como ferramenta nessa tarefa. Eu estava lendo um livro e o autor dizia, ele ainda jovem na igreja, uma colega convidou ele para ir fazer uma oração por alguém no hospital. E quando ele chegou lá, ele orou pelo jovem que estava com câncer no estômago. Depois que ele saiu, ele disse: esse jovem não tem muitos dias de vida não. E foi para casa. Passado alguns dias, aquela mesma jovem pergunta se ele não poderia levar o irmão dela, aquele jovem de câncer no estômago, na casa do pai, em torno de 45 quilômetros. Ele pegou o caminhãozinho dele azul, colocou o jovem neto, levou, chegando lá na casa do pai, deixou o pai na cama, e quando ele saiu, entrou no carro e chorou. Porque ele disse: a última vez que eu vi esse jovem, e ele está sofrendo tanto. E esse jovem continuou na igreja, foi estudar, fez seminário, fez pós-graduação, se tornou professor de faculdade. E quando foi um dia, ele estava na sala de aula, dando aula, e alguém veio para ele e disse: o senhor é fulano de tal? O senhor tinha um caminhãozinho azul? Tinha. Eu sou fulano, aquele que o senhor foi lá no hospital, orou por mim, que estava com câncer no estômago, e eu fiquei curado, para a glória de Deus. Amém. Deus tem propósito em nossas vidas. Quando Deus quer, ninguém derruba. E isso acontece no seu trabalho. Isso acontece na família. Você já percebeu que quando você está bem embaixo em determinadas áreas da sua vida, ninguém liga para você? Mas a partir do momento que você ou a sua família começa a desenvolver, começa a melhorar, começa a surgir o que então? A perseguição, a inveja, o rigor, tudo mais. Mas a oração, ela nos protege, nos guarda de todas as coisas. Amém. Então esse povo, ele clamou a Deus, e Deus moveu o coração daquele rei e deu a eles a libertação. E quando eles chegaram na sua terra, lá em Jerusalém,
Eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês 3 lições valiosíssimas. Depois nós dissemos que Jesus, ele percorria, ele ensinava, ele curava. Jesus entendia que precisava de mais pessoas na sua seara. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. E até hoje o campo está aí, precisando de pessoas para trabalhar. O campo está aí, cheio de pessoas passando por crise de ansiedade, pessoas com problemas no casamento, pessoas com problemas na família, pessoas com problemas nas finanças. E você pode levar uma palavra de libertação, você pode levar uma palavra de apoio, uma palavra de cura. E 3 coisas eu quero compartilhar com vocês aqui dentro desse texto. A primeira coisa é que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscá-lo hoje com mais fervor em nossas vidas. Aquilo que Deus fez com aquele povo, fez com que aquele povo agora se voltasse para Deus e que reconstruísse Jerusalém e novamente o templo de Jerusalém. O mesmo templo que eles haviam deixado para trás, o mesmo templo que eles não se importaram antes, o mesmo templo que eles já não davam mais atenção e que foi destruído, mas que agora eles estavam com o desejo no coração deles de reconstruir aquele templo, porque Deus tinha feito maravilhas na vida daquele povo, eles estavam alegres. E entendiam que o sofrimento do passado era uma inspiração para eles realizarem grandes coisas naquele momento ali. E isso acontece na nossa família. Quantas e quantas vezes nós olhamos para trás e vivemos e passamos momentos difíceis com a nossa família, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Em 2020 nós vivemos uma situação bem complicada. Foi ou não foi? Ninguém quer voltar naquele tempo. Quer? Ninguém quer voltar naquele ano. Mas Deus nos manteve de pé. Aqueles que sofreram grande dor, grande perca, hoje Deus está curando. Continua com o processo de cura. Nos ensinou bastante. Então as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscá-lo hoje com muito mais fervor. Tenha em mente o que Deus fez por você. Olhe para a sua vida e pergunte: Senhor, Tu tem me dado tanta coisa, mas o que eu tenho dado a Ti? Se você reconhece que Deus tem feito muita coisa para você, se você reconhece que Deus tem feito muita coisa pela sua família, a pergunta é: o que você tem feito para Deus? Meu pai uma vez ficou muito chateado comigo. Ele chegou na porta do estabelecimento e ele disse: Deus tem me ajudado muito. Eu falei: pois é, pai. E o que tu tem feito para Deus? Ah, pai, não prestou não. Você está me julgando, você está me apontando. Não, pai, eu só estou apenas perguntando para você refletir. Ele gostava de tomar café junto da Bíblia. Eu coloquei assim na pia lá: faça uma aliança com Cristo. Essa Bíblia que eu uso hoje foi uma Bíblia que eu dei para o meu pai. Ele morreu de câncer no pulmão. Quando ele ficou doente, eu estava numa corrida tão grande, fazendo evangelismo, estudo bíblico, fazendo curso de teologia, enfim, em pé, próximo, na consagração, passava até 1 hora da madrugada estudando, 2 horas, e às vezes eu entendi que não tinha tempo para eu ir lá conversar com ele. Mas acontece que no dia que antecedeu a morte dele, eu saí para fazer visita, eu cheguei numa casa e eu só consegui atender uma pessoa. Meu coração apertou tanto, eu voltei para casa, fui lá, li o Salmo 23 com ele, desta Bíblia, e aí eu orei com ele e eu vi o semblante, sabe, fechado. Eu não dormi à noite. E aí, meus amados irmãos, quando foi 3 horas da manhã, 4 horas, eu estava em pé na sacada, ele ia passando, eu pensei: pai, e ele recebeu a bênção, entrou no carro, foi para ele: tá bom, faz o exame. Quando foi 11 horas, eu falei: pai, não chegou nem. Quando eu liguei, meu irmão disse: pai, morreu. Pai, morreu. Eu falei: meu Deus do céu, quanto tempo eu poderia ter ido lá conversar com ele? Eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter feito mais coisas, eu poderia ter tido mais tempo com ele, mas eu estava dedicando tanto a essas coisas sem Senhor, do estudo, na igreja, da obra, e eu acabei esquecendo do meu pai. Semana passada nós pregamos sobre coisas boas que vai deixar muita gente fora do céu.
na sua natural, coisas boas e legítimas que vai deixar muita gente fora do céu. Quando você vai lá para Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, diz que Jesus chama alguém para segui-lo, e outro diz: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. Quando você puxa lá para Mateus 10, a partir do verso 42, tem aquele momento de Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, qual é a prioridade de Marta? A comida. Marta corre lá, vai fazer comida, prepara. Isso é bom ou não? Isso é errado? Você querer preparar comida para alguém chegar em sua casa é errado? Não. Mas Marta se afadigou tanto, ficou tão ansiosa com isso, e ela foi reclamar com Jesus. E Jesus disse lá no verso 42: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Quando a gente vai para o mesmo Evangelho de Lucas, o capítulo 14, aí a gente vê aquela parábola da grande ceia. Muitas pessoas foram convidadas para estar na mesa do rei. E aí a primeira pessoa lá no verso 18 vai dizer assim: olha, eu peço que ele haja por escusado, porque eu comprei um campo e preciso ir ver. Quem é que não quer ter um pedacinho de terra? Quem é que não quer comprar o seu campo? É errado você cuidar daquilo que Deus te deu? É errado você cuidar da sua terra? É errado você cuidar da sua terra? Não, não é errado. É legítimo. E o outro diz: não vou porque eu comprei 5 juntas de coisa, eu preciso experimentá-lo. Legítimo também. E o outro diz: não vou porque casei. Legítimo também. Quando a gente vai lá para Lucas capítulo 18, o verso 8, o verso 18, chega um jovem e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde o quê? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. E ele diz: todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas Jesus responde o quê? Ainda te falta uma coisa. Para você servir a Deus, falta alguma coisa em você? Para você ser um esposo melhor, falta alguma coisa em você? Esse tempo atrás, da minha esposa que não deixa mentir, eu peguei uma caneta, um pedaço de papel, eu cheguei lá no fogão, ela estava na beira do fogão preparando, ela falou: nega, o que é que eu faço para me tornar um esposo melhor? Ela falou: não, eu quero me tornar um esposo melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, o que é que eu faço? E com papel e uma caneta na mão. Eu falei: não, tá bom. Não, mas tem que ter alguma coisa em mim que você não gosta, e eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então me fala aí as coisas que você não gosta de mim, para eu poder me tornar um esposo melhor. Ela não falou, foi: olha aqui, quando tu não gosta disso, então eu falei: você, ela disparou. Consegui pegar 8 ainda. Consegui pegar 8 coisas em mim que ela não gostava. Então tem muita coisa em mim que precisa ser mudada para melhorar o meu relacionamento com minha esposa. Eu creio que ela também. Tem muita coisa em você que está faltando para você se tornar um esposo melhor. Tem muita coisa em você que está faltando para você se tornar uma esposa melhor. Tem muita coisa que está faltando em nós para nos tornarmos filhos melhores. Um pai foi visitar uma filha uma certa ocasião, e quando chegou lá, viu essa filha trabalhando tanto. Não é errado, é legítimo, é ou não é? E essa filha ele ficou preocupado. E disse: filha, eu vou te dar um presente, mas eu vou pedir uma coisa para você cuidar dele. Não deixa perder. Deu uma pequena árvorezinha, pequenininha, não sei se você já viu aquele tipo de árvore, assim, é um modelo único, se você não cuidar, ela acaba morrendo. E entregou para a filha. Mas a filha recebeu aquele jarro com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. E aí ela chegou e no primeiro dia antes de sair do trabalho, molhou o jarro, porque o pai disse: se você não molhar, se você não regar, ele vai morrer. E a filha molhou e tal, chegou a meio-dia rapidinho, meu jarrinho. Antes de sair, ela chegava, está vindo, meu jarrinho. No primeiro dia, no terceiro dia, ela passou direto. O quarto dia passou direto. Quando foi 8 dias, ela foi chegando, a planta tinha morrido. E ela ligou desesperada, porque o pai dela, que ela amava tanto, tinha dado aquele jardim para ela. Meu pai, aconteceu uma coisa assim, um desastre, que foi minha filha, a planta que o senhor me deu, a única planta, eu não cuidei direito, acabei, e morreu. Eu falei: minha filha,
Isso foi uma lição que eu quis mostrar para você. Eu vi você correndo demais, trabalhando demais, e você está esquecendo do seu esposo e dos seus filhos. Um tempo desse, um jovem no seminário, quando ele foi passar pelo concílio, ele foi reprovado. Por quê? Porque perguntou para ele: qual é o mais importante para você? Quem vem em primeiro lugar, a sua família ou o ministério? Ele falou: o ministério. A família eu cuido depois. E aí ele acabou sendo reprovado. Se ninguém fala a memória, o fundador da escola bíblica dominical, um carinho, evangelista, tinha ganhado milhares de pessoas para Cristo. Mas quando ele veio para casa, a casa dele estava tudo longe dos pés do Senhor. A tua casa é o teu primeiro ministério. A tua família é a tua primeira responsabilidade. Você tem que cuidar da sua família, porque Deus tem propósito para a sua família. Deus tem planos para a sua família. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que Deus já fez grandes coisas por nós e por isso nós temos amor. Lugares do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Floresça onde Deus te colocou, com o dom que Deus te deu, aquilo que Ele entregou na sua mão. Faça como sendo para o Senhor e não para os homens. Tem pessoas que pensam o contrário, mas tudo que você fizer nesta igreja, para esta igreja, não é para o pastor Fábio na família que você está fazendo. Você está fazendo para quem? Deus. Para Deus. E a recompensa vem de Deus. Tem pessoas, tem coisas que na igreja que você vai fazer ou já fez que as pessoas não vão nem notar, não vão nem perceber, vão esquecer. Mas existe um livro chamado Livro da Vida, e está tudo anotado. E Deus, Ele não esquece daquilo que você fez pela casa dele, mas também não vai esquecer daquilo que você teve a oportunidade e deixou de fazer. Porque Romanos 14:12 diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos as nossas responsabilidades e nós precisamos cumprir. Então floresça onde Deus te colocou. Cuide da igreja que Deus separou para você fazer parte. Cuide das pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Trata daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Meus amados irmãos, o que hoje pode parecer um deserto, amanhã pode parecer um campo para frutificar muitas e muitas coisas. Deserto simboliza tudo aquilo que significa problema na sua vida. Todo problema que você estiver enfrentando, que você já enfrentou, ou vir a enfrentar, tem como sinônimo deserto. É um momento de angústia, é um momento de dor. Mas foi no deserto que o povo de Deus experimentou o milagre por 40 anos. Foi no deserto, meus amados irmãos, que Deus usou homens para que a obra fosse realizada. Meus amados irmãos, o deserto de Midian foi a escola de Moisés. O da Arábia foi a preparação do apóstolo Paulo. O deserto da Judéia foi o lugar onde Jesus retirou-se para orar durante 40 dias e 40 noites. O Novo Testamento começa no deserto e termina no deserto, lá na ilha de Patmos, onde o apóstolo João escreve o Apocalipse. Então, situações difíceis, como aconteceu nesse povo aqui no Salmo 126, foi no deserto. Mas grandes coisas o Senhor fez por eles. E grandes coisas o Senhor fará por ti e pela tua casa. Amém. Essa igreja está completando 85 anos, mas ela ainda tem muito o que fazer nesta comunidade. Deus tem propósito para cada um de nós. Jesus, Ele veio com propósito. Mateus diz que Ele veio para ser o nosso Salvador. Lucas 19:10 diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, Ele viveu com um propósito, não somente para cuidar, mas para pregar o Evangelho. Jesus foi crucificado com propósito, para nos remir do pecado. Ele se tornou a nossa propiciação. Ele foi o substituto por aquilo que eu e você não poderíamos pagar. Jesus, Ele ressuscitou com propósito, subiu aos céus com propósito, como está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, de preparar um lugar que eu e você, em nome de Cristo, haveremos de ocupar um dia. Amém. Jesus, meus amados irmãos, Ele virá outra vez com propósito.
para levar a sua igreja. Então, o convite dessa noite é que esta igreja possa viver com propósito. O convite dessa noite é para que você possa viver com propósito. Não deixe a sua vida passar em vão. Não deixe a sua vida do jeito que está. E se algum de vós ainda não fez uma aliança com Cristo, busque alcançar o propósito que Cornélio teve. Lá em Atos capítulo 10, ele era um homem da sociedade, um homem que tinha um grande respeito na sociedade. Ele era um centurião, responsável por 100 soldados. Mas diz que Cornélio era um homem que tinha intimidade com Deus, que ele orava, que um anjo veio conversar com ele e que disse a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram aos céus. Mas ainda faltava uma coisa para Cornélio. Tem muitas pessoas que dizem: olha, eu já estou salvo, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não enrolo ninguém, eu não pratico adultério, eu não amo no meio de prostituição, eu não tenho vícios. Mas ainda nos falta uma coisa. A Bíblia diz em Romanos 10: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E essa é uma grande dificuldade das pessoas hoje por causa de coisas boas e legítimas. Tem muita gente hoje, por causa de coisas boas e legítimas, que estão receiosas de fazer uma aliança com Cristo e de seguir a Deus. Mas eu quero finalizar aqui com vocês, deixando um testemunho, uma ilustração e um texto. Eclesiastes capítulo 5, verso 15 diz que do jeito que a gente veio, a gente volta. Nu nós viemos e nu nós voltamos. Nada levaremos em nossa mão daquilo que nós fizemos a vida inteira. Eu estava evangelizando esses dias. Eu perguntei para o rapaz: me diz aí 3 coisas que você faz com o seu salário. Aí ele falou assim: eu compro comida, ótimo, o que mais? Eu compro roupa, e o que mais? Eu compro sapato. Aí eu falei para ele: a comida é para alimentar o quê? O corpo. O sapato é para calçar o quê? O corpo. Né? O remédio para tratar o quê? O corpo. O exame que você paga é para cuidar do corpo. A academia que você paga é para o corpo. Né? O exercício que você faz é para o corpo. A casa que você lutou tanto para ter, para agasalhar, o corpo. O carro que você pagou um dinheirão enorme e mantém todo mês com ele, se você não pagar, você deixa de ser dono, é para cuidar de quê? Do corpo. As roupas que você tem é do corpo. Os acessórios, óculos, relógio e tudo mais é para alimentar o corpo. A água que você paga é para beneficiar o corpo. A energia que você paga é para dar mais conforto ao corpo. A cama que você tem é para cuidar do seu corpo. O sofá que você tem para relaxar o corpo. A televisão que você tem para dar entretenimento ao corpo. E quando o corpo adoece, nada dessas coisas tem prazer. Tem? Quando o corpo adoece, nada disso tem prazer. E depois que o corpo perece, nada disso mais tem valor, porque nada disso entrará nos céus. Somente aquilo que você plantou para a glória de Deus aqui nessa terra. Nós vivemos aqui um período de experiência. E para fechar, um rei disse: meu servo, eu tenho 3 desejos. E ele disse: fala, meu rei. O primeiro deles: quando eu morrer, porque ele tinha uma enfermidade que não tinha cura mais. Ele adquiriu uma enfermidade que não tinha cura. Quando eu morrer, você vai pegar todos os meus bens, vai chamar todos os médicos que cuidaram de mim, vai me colocar no caixão. E quando eu for, deixe os meus braços fora do caixão. Meu rei, que coisa doida é isso que você está falando? Mande os médicos pegar na alça do caixão, sem ofensa nenhuma, mas para dizer: por mais que o homem tenha conhecimento, eles não podem vencer a morte. Segundo desejo: todos os bens que eu ganhei, vai jogando na beira da estrada, para que as pessoas vejam que tudo que a gente ganha aqui, que a gente luta aqui, aqui vai ficar, a gente não leva nada. E o terceiro desejo:
para que as pessoas vejam os meus braços sacudindo do lado do caixão e entendam que de mãos vazias a gente veio, de mãos vazias a gente está voltando. Mas a nossa alma vai para Deus. A sua alma vai morar com Deus. Inicialmente sou uma pessoa que disse: a sua alma vai morar com Deus. Amém. Nós precisamos confiar nessa palavra. Então que a gente possa viver com propósito, porque grandes coisas foram por nós e por isso nós estamos alegres. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus planos e projetos, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o seu ministério e a sua família, pastor Pai. Mais uma vez eu agradeço pela confiança e por tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Amém? Pastor. Irmãos, que bênção, né? A gente vê que tudo se encaixou. Ontem à noite, hoje de manhã, na nossa roda viva, e agora à noite. A importância de ser igreja. A importância de compreender o papel que nós temos, né? A importância de compreender de que maneira nós podemos ser bênção e luz na vida das outras pessoas. De como a igreja primitiva era, de como a igreja hoje está se tornando, como a igreja hoje de Jesus Cristo está sendo, e é aquilo olhar para dentro de nós. O salmista diz que os meus pecados estão sempre diante de mim. Nós nos conhecemos, nós sabemos quais as áreas precisamos mudar, quais as áreas nós precisamos melhorar, né? E se o Senhor está no céu como está, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nós temos que estremecer. E de fato nós estamos sendo encontrados pelo Senhor como tais, né? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós temos tempo para tantas coisas. Na verdade, tudo que nós queremos, nós encontramos tempo, né? Porque tudo que nós queremos faz parte das nossas prioridades. O que não é prioridade para nós, fica em segundo plano. As 24 horas do dia são as mesmas para todo mundo. Mas quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar e o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente fica assim naquela correria que foi dito, né? A gente fica naquela correria porque é muita coisa para fazer em pouco tempo. E Deus é o dono do tempo. E se o Senhor for o dono das nossas vidas, Ele vai deixar que tenha tempo para tudo, né? E de fato há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, se nós não encontramos na nossa rotina diária tempo da leitura, tempo da oração, tempo de buscar Deus, está errado. Se há tempo para tudo, há tempo para isso também. Mas nós não estamos delegando tempo nas nossas vidas a tais coisas. Que nós possamos de fato nos colocar no altar de Deus e pedir ao Senhor a cada dia que faça por nós e em nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Vamos cantar. Grupo de louvor. Nós poderíamos estar, meus amados, essa noite em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui. A glória do Senhor nos atrai. Talvez nós viemos, como o pastor falou, porque recebemos o convite, porque vimos nas redes sociais, né? Porque nós simplesmente não tínhamos lugar para ir, mas enfim, chegamos aqui e que a glória do Senhor de fato nos atraia, e que nós possamos sair daqui nessa noite transformados por esse poder maravilhoso. Nessa noite você poderia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui é porque Deus tem propósito na sua vida. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, correndo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia com tua glória vale mais que mil. Permita-se ser atraído no Senhor nessa noite. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Curva sua cabeça. Hoje é 7 de setembro. Nós podemos nessa noite comemorar nossa independência no Senhor Jesus. Nós podemos nessa noite firmar as nossas vidas no Senhor e passar a viver todos os dias com a gratidão tremenda em nossos corações por tão grandes benefícios que Ele tem nos feito. Eu não sei se entrou alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. E quando eu falo disso, eu não falo de religião, eu falo de posicionamento. Eu não sei se alguém nessa noite entrou aqui sem ainda ter confessado o Senhor Jesus Cristo como Salvador.
Não sei se entrou alguém nessa noite que ainda não reconheceu os seus pecados, não pediu perdão a Deus. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Caso tenha alguém que ainda não fez esse voto, não confessou seus pecados diante do Senhor, não pediu perdão pelos pecados, não clamou que Jesus Cristo entrasse em seu coração, que perdoasse seus pecados, que salvasse a sua alma, que nessa noite entendeu que há uma possibilidade de salvação eterna, porque o corpo volta para a terra, mas a alma pode ir para Deus. Há alguém nessa noite que ainda não fez, mas reconhecendo o seu pecado, quer pedir perdão ao Senhor e pedir que Jesus Cristo entre em seu coração? Há alguém nessa noite que quer entregar o seu coração a Jesus? Como o pastor falou, não beber, não fumar, não prostituir, não fazer outras coisas, isso não quer dizer que a pessoa está salva. Isso quer dizer que essa pessoa está com muito menos impedimento do que outras, porque não precisa abandonar tantos pecados. Há alguém nessa noite que reconhece que é pecador e pedindo perdão ao Senhor, quer que Jesus Cristo entre em seu coração? Ou talvez você já fez, se afastou do caminho do Senhor, gostaria de se reconciliar com o Senhor? Há alguém nessa noite? Estamos terminando o culto, não vamos transformar apelo em apelação. Talvez por questão de timidez, apesar de seu braço estar pesado, é assim que acontece, seu coração está acelerado, me falta um pouquinho de coragem. A palavra do Senhor diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Terminando o culto, se você sentiu esse desejo, procure alguém de sua confiança e diga assim: ore por mim, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Deus, como o nosso coração está alegre, como o nosso coração está agradecido, porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas, tem sido socorro bem presente nos momentos de angústia, tem sido aquele que em glória tem suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa bússola, o Senhor tem sido o nosso conselheiro, o nosso confidente, o Senhor tem sido aquele que nos desperta a cada manhã, o Senhor tem sido aquele que renova a cada manhã estas misericórdias que são tão necessárias para nós continuarmos vivos. O Senhor tem aberto portas de emprego, o Senhor tem curado, o Senhor tem nos dado suporte financeiro, emocional, Pai, para nós vencermos essas lutas. O Senhor, de fato, repetindo, tem sido o nosso socorro, muito bem presente nos momentos de angústia e tribulação. Muito obrigado, Senhor, porque sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos muito alegres. Obrigado por tudo que pudemos participar com os irmãos, com cada um que adentrou estas portas nesses 2 dias de festa. Muito obrigado porque o convidado principal virou anfitrião e nos recebeu aqui nesta noite, nos colocou a atenção, nos colocou em teu colo e falou aos nossos ouvidos. Que nós possamos sair daqui nesta noite preenchidos com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, desejosos de ter as nossas vidas moldadas e moldadas pelo Senhor, transformadas pelo teu poderio, pela tua santidade, pela tua humildade, pela tua mansidão. Que haja em nós, ó Pai, o desejo de ser encontrados pelo Senhor como esses adoradores que te adoram em espírito e verdade. E mais uma vez clamamos que a tua graça, a tua paz, o teu amor e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com a igreja PIB de Bandeira do Colônia, e seja com todas as tuas igrejas espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.